Na UFMG, o carnaval é época de vadiar, mas com muita criatividade e inovação. Venha viver novas experiências no 7º Festival de Verão da UFMG, onde a vadiagem e a improvisação se tornam inspiração para grandes ideias. 7º Festival de Verão da UFMG. Vadiar é preciso, o resto é improviso. De 8 a 12 de fevereiro, no Centro Cultural UFMG. Mais informações no site ufmg.br/Festival de Verão. Boa noite! Oficina Inovação Rima com Invenção explora criatividade e reciclagem no Festival de Verão UFMG. Belo Horizonte e Porto Alegre se destacam com o maior número de leitores assíduos entre as capitais. E no Circuito Entrevista, mastologista fala sobre a ocorrência do câncer de mama nos homens. A edição de hoje está no ar. Estimular a imaginação e a memória, ampliar o vocabulário e o conhecimento, melhorar a escrita. São muitos os benefícios da leitura e os belo-horizontinos têm motivos para comemorar. Segundo pesquisa realizada pelo IBOP, Belo Horizonte e Porto Alegre são as capitais brasileiras com maior número de leitores assíduos, representados por cerca de 41% dos habitantes. Veja mais na reportagem de Décio Diniz. Até mesmo fora das bibliotecas é possível encontrá-los. Com revistas, livros ou textos em poucas folhas de papel, os leitores estão nas ruas e praças. Eu gosto bastante de ler, literatura de modo geral, parte científica, principalmente de educação física, é o que eu estou mais ligado. Além de história, ficção. Segundo dados do IBOP, Belo Horizonte, juntamente com Porto Alegre, é a cidade que mais lê no país. No último mês, 41% dos belo-horizontinos leram pelo menos um livro, mas no caso da leitura, quantidade nem sempre é qualidade. A leitura deve ser valorizada no sentido de que quando ela é uma experiência de fato para esse indivíduo, para ele se conhecer e, conhecendo-se mais, também se relacionar mais criticamente com o outro, com a sociedade. Hábito de leitura é um termo que os especialistas vêm tentando pôr de lado e trabalhar mais com o gosto pela leitura, porque o hábito de leitura traria essa ideia de que você lê mecanicamente, você lê somando livros, quantidade, muito mais pensando na qualidade do que no efeito que essa leitura tem para você. Maria Cecília começou a ler ainda criança. As revistas em quadrinhos e histórias infantis que guarda até hoje são lembranças do tempo em que se tornou leitora. Já adulta, tendo que se dividir entre o mestrado e 2 trabalhos, ainda consegue arrumar tempo para se dedicar à velha paixão. Acho que a gente cria o hábito, assim como qualquer outro hábito. Esse é um deles. Eu tenho o hábito de ler de manhã, quando eu acordo, e antes de dormir, que eu acho também bem gostoso. Eu acho que uma liberdade, uma possibilidade da gente alcançar universos distintos. E também embasamento de vida, porque a gente acaba aprendendo com essas experiências. Eu tenho até um dito, a gente brinca, eu e os meus amigos, que a minha vida ela é toda referenciada em livros, porque toda vez que eu vou citar alguma coisa, a gente está numa conversa de bar, mesmo no dia a dia, a gente acaba tendo isso como referência. Trabalho em equipe, reciclagem e criatividade. Essas são algumas das propostas da oficina Inovação Rima com Invenção, integrante da 7ª edição do Festival de Verão da UFMG. O repórter Franco Malheiro traz os detalhes. Uma folia diferente. Durante todo o carnaval, o 7º Festival de Verão torna a UFMG palco de uma festa educativa e cultural. Serão inúmeras oficinas divididas em alguns eixos. Um deles é o eixo Ciências Exatas da Terra e Tecnologias. Para conhecer um pouco mais sobre uma das oficinas que compõem esse eixo, eu converso agora com o professor Eduardo de Campos Valadares, responsável pela oficina Inovação Rima com Invenção. Professor, qual a importância desse festival para o UFMG? É um momento privilegiado em que a universidade estabelece um diálogo criativo com a sociedade. E também é uma forma de preencher essa lacuna do carnaval que praticamente não existe em Belo Horizonte.
E quanto à sua oficina, o que ela oferece aos participantes, o que ela busca trazer? A oficina, ela procura resgatar as arestas, né, que desaparecem no processo educacional. Então, Léo, a gente quer não somente resgatar as arestas, mas também permitir que as pessoas construam ou reconstruam as suas próprias estradas. E essas estradas, a gente pretende orientá-las de forma convergente durante essa oficina, de modo que a criatividade individual convirja para um ambiente de inovação. Então, nós estaremos combinando várias metodologias de inovação que envolvem conhecimentos de física, de ciência em geral, tecnologias e design. Existe algum pré-requisito para participar dessa oficina, alguma faixa etária específica? O pré-requisito dessa oficina é a vontade de experimentar o novo, de participar de um ambiente criativo e de estar disposto a dialogar com outras pessoas. E a idade limite, eu diria que adolescentes a partir de 13 anos até 80 ou mais são muito bem-vindos na oficina. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Para saber um pouco mais sobre o Festival de Verão, você encontra informações no ufmg.br. Franco Malheiro, para o Circuito UFMG. Esta segunda-feira, 4 de fevereiro, foi marcada pelo Dia Mundial da Luta contra o Câncer. E os médicos alertam: o câncer de mama, segundo tipo da doença mais frequente no mundo, afeta também os homens. O Circuito Entrevista de hoje trouxe um especialista da área para tirar dúvidas sobre a doença. Dados do INCA, Instituto Nacional de Câncer, revelam que em 2013 serão registrados aproximadamente 518 mil novos casos no país. Entre os tipos da doença, o câncer de mama é o segundo mais frequente do mundo, principalmente em mulheres. No entanto, o que muitas pessoas não sabem é que homens também podem ser vítimas da doença. No nosso estúdio, o Dr. Clécio Lucena fala sobre o assunto. Boa noite, doutor. Boa noite. Eu gostaria de começar perguntando para o senhor o que caracteriza o câncer de mama. Na verdade, o câncer é uma doença que tem no seu íntimo a particularidade de que as células normais do organismo, elas se transformam, perdendo a capacidade do seu controle e, com isso, elas vêm a ganhar a possibilidade de dar o que a gente chama metástase. No caso da mama, quando essa alteração acontece nas células da glândula mamária, aí nós passamos a caracterizar a doença chamada câncer de mama. Por que ele é mais frequente em mulheres, o câncer de mama? Na verdade, há uma relação muito direta entre o desenvolvimento da doença câncer de mama e alguns fatores que a gente chama de risco para essa doença. E a grande maioria desses fatores de risco para câncer de mama estão relacionados ao gênero feminino. Na verdade, a gente pode dividir os chamados fatores de risco em 3 grupos principais, chamados fatores genéticos, fatores ambientais e fatores comportamentais. Os fatores genéticos, e aí independe de ser do sexo masculino ou do sexo feminino, nós temos os mesmos fatores genéticos. Os fatores ambientais, da mesma forma, é o nosso ambiente que cada um de nós vive, sejamos masculino ou do sexo feminino, e os fatores comportamentais, que no caso do câncer de mama, congregam uma gama de fatores de uma maneira bastante diversificada, muito deles ligados ao sexo feminino. Por exemplo, a questão dos filhos, do próprio desenvolvimento mamário, a questão da obesidade, tabagismo, alcoolismo, e aí, logicamente, não faz diferença ser homem ou ser mulher, mas a grande parte que está relacionada ao desenvolvimento do câncer de mama tem no seu íntimo a questão da estimulação hormonal, principalmente o hormônio feminino. Por isso é que a doença ela tem uma grande prevalência no sexo feminino e baixa prevalência no caso dos homens. E quando ela acontece com os homens, o que caracteriza esse câncer de mama no homem em relação ao da mulher? Tem alguma diferença? Basicamente, não tem tanta diferença em termos da biologia do tumor e da própria caracterização clínica, ou seja, os sinais que nós temos de desenvolvimento do câncer de mama
seja no homem ou seja na mulher, são basicamente os mesmos. A grande questão é que a mama feminina, ela é uma mama que tem um desenvolvimento muito maior, em detrimento do baixo desenvolvimento, uma condição normal, nos indivíduos do sexo masculino. Mas os mesmos sinais clínicos que a gente tem na mulher, nós também vamos encontrar nos indivíduos do sexo masculino. E como que é a prevenção no caso dos homens? Como que ela é feita? Bom, a gente sempre parte do pressuposto de que um programa de rastreamento ou um programa de prevenção em termos de saúde pública, ele tem que respeitar alguns princípios, e um desses princípios é que a doença, ela seja comum, seja uma doença de alta prevalência dentro de uma população. Então, nós, enquanto gestores, enquanto estabelecedores de um programa de saúde pública, não vamos priorizar, a princípio, aquelas doenças incomuns. E o câncer de mama no homem, ele é considerado uma doença incomum. Para a gente ter uma relação, mais ou menos 1% de todos os casos de câncer de mama acontecem no sexo masculino. E numa relação também paralela, nós temos um caso de câncer de mama para cada 300 a 400 casos de câncer de mama na mulher. Então, sem dúvida nenhuma, o câncer de mama no homem, ele é menos frequente. E aí toda a nossa estratégia de prevenção do câncer de mama, ele está destinado à população feminina, que é o nosso principal público-alvo, uma vez que a doença ela é extremamente comum na população feminina. Por isso é que nós não orientamos que os homens façam o rastreamento feito principalmente pela mamografia, que é o método mais eficaz para a detecção precoce do câncer de mama. E, professor, como esse tratamento, essa prevenção, ela é um pouco mais complicada no caso dos homens, é um câncer mais raro para homens, isso pode implicar na letalidade desse câncer? O homem descobre mais tarde, como que é? Bom, existem algumas questões que aí a gente precisa, talvez até fazer um processo pedagógico, que é o caráter educativo, a informação. Os homens precisam ter consciência de que também podem ser vitimados pelo desenvolvimento da doença câncer. E a partir do momento que você tem um conhecimento de que determinadas doenças podem nos acometer, passamos a tomar as nossas medidas preventivas. No caso do homem, os métodos de prevenção eles não estão recomendados como rotina, como se faz na recomendação para toda e qualquer mulher a partir de uma determinada idade. Então, no homem, a principal orientação é: tenham atenção a qualquer sinal de anormalidade que possa surgir nas suas mamas. E esses sinais, o principal deles, sem dúvida nenhuma, são os nódulos. E aí vale tanto para as mulheres quanto para os homens. Todo nódulo mamário detectado, ele tem que ser investigado. Nos homens, os nódulos eles são muito mais preocupantes, porque nas mulheres nós temos uma grande quantidade de nódulos que são de natureza absolutamente benignas, que não há necessidade muitas vezes de se fazer absolutamente nada, a não ser um acompanhamento de rotina. No homem, essa conotação ela é um pouco diferenciada, porque os nódulos mamários no sexo masculino, eles têm um risco maior de corresponderem a um câncer de mama. Então, o nódulo na mama de um homem, ele sempre tem que ser investigado para que se chegue a um diagnóstico correto. Mas não só nódulos. Câncer de mama, 80% a 90% dos casos de câncer de mama, ele vai se expressar através do desenvolvimento de um nódulo. Mas existem outras alterações, como, por exemplo, a saída de uma secreção, que a gente chama de derrame papilar. Qualquer saída de secreção espontânea, no caso da mulher, ela vai perceber que sujou o sutiã, o homem não usa sutiã, em regra, então não vai sujar o sutiã, mas as mulheres, ela pode perceber a saída de uma secreçãozinha e vai sujar o seu sutiã. Então isso aconteceu porque saiu uma secreção espontaneamente. Agora, se ela espreme a mama e vaza um pouquinho de secreção, isso é muito comum e na maioria das vezes não significa nada. Então a saída de secreção espontânea também é um sinal preocupante, principalmente aquela secreção que seja cor de água, transparente, sanguínea ou a mistura dos dois, que a gente chama de serossanguínea. E além desses sinais, nódulo e a saída da secreção, qualquer modificação do ponto de vista estrutural da mama, começar a aparecer uma ferida na mama, aparecer pequenos nódulos na pele, a mama mudar a forma, começar a afundar, dar uma retração, também são sinais que a gente tem que estar alertas. E professor, descobertos esses sinais, como proceder ao tratamento? Como é o tratamento, principalmente no caso dos homens? Não há diferenciação em relação à orientação de tratamento, seja para o câncer de mama no homem ou na mulher.
E aí a gente tem que dividir em cima de duas orientações principais. O chamado tratamento locorregional, em que nós vamos atuar diretamente na doença câncer, através de cirurgia e através da radioterapia. E o chamado tratamento sistêmico, que entra um conjunto de medicamentos, um conjunto de drogas que vão ser utilizadas, seja na forma de uma quimioterapia ou na forma de um comprimido, que o mais comum é o que a gente chama de tamoxifeno, que se usa durante 5 anos de duração. Mas, basicamente, não há diferença em relação ao homem ou à mulher em termos de estratégia de tratamento da doença câncer de mama. Muito obrigado, professor. O Circuito UFMG Entrevista fica por aqui. Na semana que vem a gente volta com outro tema de destaque. Boa noite. Obrigada, Décius. A edição de hoje fica por aqui. Uma boa noite para você.